Olá, papudos! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo de Fotógrafo. Eu sou Rafael Petroco e hoje nós vamos falar de uma coisa muito importante, principalmente para você que está aí ainda negociando com o seu cliente o adiamento ou cancelamento do evento. Mas antes de entrar nesse bate-papo, vamos para os recadinhos. O primeiro recadinho muito mais importante, né, que você se mantenha atualizado, que você aproveite essa quarentena, esse tempo que você tem disponível, melhorando, né, podendo aprimorar sua técnica fotográfica ou planejando melhor o seu negócio. Então, o Papo de Fotógrafo, para ajudar você nessa missão, está disponibilizando mais de 40 palestras, aulas, dicas, tutoriais no site do Papo do Bem. Né? Se você ainda não sabe o que é o Papo do Bem, é um evento que o Papo de Fotógrafo realizava todo ano, né? Presencial, onde a gente arrecadava com o valor das inscrições dinheiro para ajudar uma causa ou uma instituição. A gente já estava planejando colocar todo esse conteúdo online para que mais pessoas pudessem ter acesso e mais pessoas pudessem ajudar a nossa campanha, as nossas ações beneficentes, mas com a chegada do Covid, né, com o coronavírus, a gente resolveu disponibilizar esse conteúdo para você poder ficar em casa e ainda assistir gratuitamente, né, aproveitar esse tempo que tem disponível. A gente sabe que não é 100% do tempo, mas quando você pode ter um tempinho para estudar e melhorar um pouco mais a sua técnica, os seus negócios. Além disso, não só o conteúdo que a gente já produziu dentro do Papo do Bem, muitos fotógrafos, amigos e colegas nossos de profissão também estão colaborando com o projeto, mandando suas aulas, seus e-books, seus workshops gratuitos para você também ter mais acesso à informação. Então, não esqueça, acessa lá papodobem.com.br/covid-19, tá? E aí você vai poder ter acesso a mais de 40 palestras. Tem de todas as áreas: newborn, moda, fotografia subaquática, empreendedorismo, enfim, tem uma leva de conteúdo para você aproveitar durante o tempo que você está em casa. E é óbvio que nós contamos com a sua ajuda, pedindo para você compartilhar isso com os amigos. E se você é um produtor de conteúdo, está ouvindo esse episódio, fica aqui o nosso convite para você poder colaborar com esse projeto. Entra lá no Instagram, conversa com a gente, que eu dou todos os requisitos, né, para que você possa participar, tá bom? Então não esqueça, papodobem.com.br/covid-19, você vai ter acesso a todas as informações. E enquanto você vai assistindo essas aulas, é super importante você também aproveitar esse tempo para atualizar o seu portfólio, né? Já que você vai aí deslanchar no seu trabalho depois dessa pausa, é importante que você venha renovado, com as energias renovadas e com um portfólio novo. É óbvio que a Digipix ainda não pode imprimir seu material, justamente por conta do isolamento social, os funcionários não estão trabalhando, mas enquanto você tá em casa, você pode ir desenvolvendo seu portfólio, escolher as melhores fotos, os melhores trabalhos e deixar prontinho para assim que a Digipix voltar à ativa, ela já poder imprimir o seu material e você receber o mais rápido possível na sua casa, para você também não ficar preso aí, né, esse tempo parado. Então aproveite agora. Além disso, né, eu tô falando do portfólio, mas além disso você pode conhecer os outros produtos, porque vai ser uma maneira de você ganhar, né, obter mais lucros aí na volta aos trabalhos. Então você pode oferecer quadros, fotopresentes, artigos para decoração. Tem muita coisa legal. Então acessa lá www.digipixpro.com.br e conheça a linha de produtos que você pode oferecer para o seu cliente. E enquanto você está em casa também, enquanto está ouvindo as palestras, pode atualizar o seu site e deixá-lo incrível para os clientes acessarem durante o isolamento social. Então, se você quer uma plataforma que pode te ajudar a deixar o seu site não só mais bonito, mas também mais visível nas buscas, é com a Epix, né? O nosso grande parceiro, nosso patrocinador, que tem uma plataforma incrível para deixar você lá na frente, lá no topo do Google,
para que os clientes possam te encontrar na internet. E é óbvio que enquanto o isolamento social está decretado, você tem ali a sua sala, né, o seu Internet Office, onde as pessoas podem te visitar, conhecer o seu trabalho e depois entrar em contato. E se você ainda não é cliente Epix, tem uma dica super bacana. Ouvintes do PDF tem desconto, ou seja, você vai poder economizar e não vai precisar tirar muito dinheiro do bolso justamente nesse momento que os trabalhos estão em baixa. Então acesse agora epix.com.br e use o cupom de desconto PDF na Epix e você vai ganhar 30% de desconto. Olha que descontaço. Então é a chance de você deixar o seu site incrível para que os clientes que estão em casa nesse momento navegando na internet possam acessar o seu escritório online. Não perca a oportunidade de divulgar o seu trabalho. E fica mais uma dica, a última dica antes de começar o bate-papo. Aproveita essa chance que as pessoas estão sentindo falta das outras pessoas, porque elas não podem abraçar, não podem beijar, não podem estar próximas. Use esse gancho para fazer a campanha, os anúncios do seu trabalho, para mostrar o quanto a fotografia é importante, né? Que a fotografia ali é ainda um recurso que as pessoas têm para estarem próximas e lembrarem dos bons momentos que passaram juntos umas das outras. Então use esse gancho emocional para você também aguçar aí, né, esse gostinho das pessoas de assim que voltar à rotina, se é que nossa rotina vai ser como era antes, mas para que elas entendam o valor verdadeiro da fotografia, tá bom? Então, fique ligado nesse bate-papo que o conteúdo tá muito incrível e vai ajudar muita gente agora nessa época dos contratos adiados ou cancelados. Fiquem ligados e até a próxima. Bom, então vamos começar o bate-papo de hoje, mas eu já quero fazer um acordo com você aqui. Nada de processo depois desse episódio ir pro ar, hein, Felipe? Não. Fica tranquilo. O intuito dessa conversa aí, desse bate-papo é por orientação e ajudar a nossa classe. Quanto a isso, pode ficar tranquilo que não vai rolar processo para ninguém. Está registrado e, por favor, editor, não corte esse pedaço. Bom, Felipe, vamos aproveitar a oportunidade, então, e te apresentar, né? Falar quem é o nosso convidado. Conta um pouquinho da sua história. Afinal de contas, o que veio primeiro, né? Não é nem o ovo nem a galinha. É o fotógrafo ou o advogado? Então, essa é uma pergunta que fala muito assim da minha pessoa, né? Eu fotografo, acredito que devo fazer uns 8, 9 anos e eu me graduei em Direito há 6 anos. Né? Então, eu ainda lembro quando eu estava nos bancos lá da academia, eu ainda fotografava, eu já fotografava, na verdade, e aí depois que eu me graduei em Direito, e aí comecei aos pouquinhos alinhando isso, né? Vai ver que várias vezes aqui na minha fala eu vou falar sobre interdisciplinaridade, que é uma coisa assim, que eu acho importantíssimo para a nossa profissão, não só para a nossa, né? Mas para todo o mercado em si. E porque até os conhecimentos, eles não se excluem, né? Eles se complementam. E foi aí que eu vi que na área da fotografia tinha muito curso, muito aprendizado, muito conteúdo sobre técnica, sobre como posar, sobre fotometria, sobre preset, mas tinha pouco material sobre direito, sobre gestão, sobre empreendedorismo. E a partir daí nasceu essa ideia de unir tudo isso e também passar um pouquinho desse conteúdo para os nossos colegas fotógrafos e advogados. Eu também sou um apaixonado por estudar, né? Tanto é que até hoje continuo estudando. Eu acho que isso é uma forma de a gente estar sempre evoluindo o nosso trabalho, né? Por isso que eu digo que hoje eu sou um fotógrafo muito melhor por ser advogado e sou um advogado muito melhor por ser fotógrafo. E a partir disso, né, dessa paixão aí por estudar, Estou concluindo meu mestrado também na UFSC, né, em Gestão e Inovação, no Programa de Tecnologia da Informação e Comunicação. Então, a minha vida é uma misturança toda aí, né, de conteúdos, de interdisciplinaridade, que é uma coisa simplesmente apaixonante. E uma curiosidade, assim, né, óbvio que
que deve acontecer com uma certa frequência receber fotógrafos que falam: o meu cliente tá brigando comigo, tá querendo botar banca pra mudar o contrato. Teve algum que já tentou fazer isso, te dar uma carteirada e você falar, pô, eu sou advogado, e a pessoa fica meio do tipo, peraí, não é bem assim. Não, na verdade, assim, o contrato, né, ele tem que ser bom para todo mundo, né? O contrato nada mais é. Antigamente se falava, né, o melhor contrato é o fio do bigode. E na verdade essa máxima aí ela faz sentido, porque o contrato nada mais é do que as regras que foram estipuladas para o jogo ser jogado estarem no papel, né, estarem escritas para ser documentado. Então, o que foi combinado com o cliente desde o início, o cliente quiser fazer alguma alteração, desde que isso tenha sido combinado antes, eu não vejo problema nenhum, né? E até porque, assim, eu evito falar para as pessoas que não sabem que eu sou advogado, de falar assim, não, mas eu sou advogado, para não parecer que eu sou prepotente, arrogante, sabe? Porque tem muita gente que já pensa assim, pô, o cara já quer processar, o cara já quer ir por justiça. Então eu evito um pouco isso, eu vou muito mais para um lado assim. E acho que as pessoas também têm que começar a compreender um pouco o papel social do advogado enquanto mediador, enquanto uma pessoa que está ali para ajudar todo mundo a resolver os seus problemas. E não simplesmente para querer sair processando todo mundo, né? Mas é legal processar, não é? Não, é legal também, é um pouco de adrenalina, é bacana, mas tem que deixar para a última etapa, assim, não consegui antes de nenhuma outra forma, então vamos correr atrás dos nossos direitos e vamos pedir socorro para a justiça. E uma pergunta, nesse seu primeiro, digamos, trabalho assim como fotógrafo, né? Qual foi a primeira coisa que você preparou? O portfólio ou o contrato? Então, eu acho que foi meio que os dois, né? Porque eu sempre tive essa visão de claro, né? Nós somos artistas também, mas não adianta porque a arte não coloca comida na mesa de ninguém. Então eu sempre fui muito da ideia de que nós somos empreendedores, nós somos empresários, nós somos profissionais e a gente precisa ser tratado assim como profissional. Só que para isso a gente tem que trabalhar com profissionalismo também. E o mínimo de profissionalismo que a gente pode oferecer para o nosso cliente, até como uma forma de respeito a ele, é apresentar um contrato bem feito, mostrar que a gente tem regras, que essas regras têm que ser cumpridas e estão estabelecidas num documento. Bacana. Não, é importante, porque as pessoas acham que o artista, ou tem essa impressão, né, que o artista é sempre a pessoa relaxada. Mas para se mostrar que é um artista profissional, uma pessoa que tem aí responsabilidades, um contrato, um bom contrato, mostra isso logo de cara, né? Com certeza. Eu acho que a apresentação ali de um contrato, né, desde a apresentação do portfólio, você ter um material bem elaborado, bem produzido, até a parte mais documental da tua empresa, isso tudo mostra a seriedade que você leva para o seu negócio e como que o cliente vai... em outras palavras, como é que ele vai botar fé no teu trabalho se nem você mesmo coloca fé nele, né? Então você precisa se apresentar de uma maneira muito coerente para o cliente também sentir, peraí, eu sei que os caras são profissionais, então eu vou tratar eles com profissionalismo também, né? Tem uma questão de segurança, né? Com certeza, eu acho que o contrato, o primeiro objetivo dele é justamente esse, né? Trazer segurança para ambas as partes. Em geral, um contrato, ele nada mais do que você colocar obrigações, né, de ambas as partes no documento. Então, de um lado, você tem prestador de serviço, né, quando a gente fala de um fotógrafo, um videomaker, um profissional da imagem, e do outro lado, você tem alguém que vai pagar por esse serviço. Qual que são as obrigações? De um lado, fazer um serviço, do outro, pagar por esse serviço. Essa é a base ali de como a gente vai trabalhar com o contrato, né? E já falando em contrato, existe um princípio dentro desse estudo, né, do direito contratual que se chama pacta sunt servanda, né? Ele é um nome em latim, eu vou evitar falar esses termos, né, esse juridiquês aí, que eu sei que é muito chato, eu também não gosto disso. Eu tenho um irmão que se formou padre, então se você conversasse com ele, ele ia entender, mas eu não tenho... Ele vai entender um pouco do latim, então. Mas eu evito falar latim porque eu acho que é desnecessário, mas não tem uma definição melhor do que esse nome em latim para a gente dizer, a não ser que o contrato faz lei entre as partes. O que isso significa?
tudo que for estipulado entre as duas partes, elas têm força de lei para aquelas duas partes, né? Então, é só para a gente ter um pouquinho da noção da força, né? Isso é o princípio da obrigatoriedade, da força, né? Obrigatória dos contratos. Então, é como se fosse lei entre os contratantes, né, aqueles signatários desse instrumento. A gente vai entrar nesse assunto um pouco mais para frente, mas só para eu tirar dúvida, já que você citou isso, esse tipo de contrato, né, onde se cria essa lei entre duas partes, ela é soberana sobre algumas leis, como por exemplo a lei do direito autoral? Então, essa pergunta é bem pertinente, porque de certa forma não existe uma hierarquia entre as leis, né? Existe e não existe. Por que eu digo isso? Por exemplo, a Constituição Federal de 88, ela é como se fosse a nossa lei maior, né? Nenhuma outra lei pode estar em desconformidade com a Constituição, certo? E aí depois a gente tem as leis ordinárias, né? A gente tem os decretos, a gente tem resoluções, inclusive de órgãos públicos, órgãos fiscalizadores, né? Como se existisse uma hierarquia, mas não existindo. Todas elas têm que conversar e estar em consonância. Agora, quando a gente fala em contrato, nenhum contrato ele pode ser contrário à regra escrita da lei, né? Então, eu não posso, por exemplo, se a lei de direitos autorais diz que a citação do nome do fotógrafo é obrigatória na publicação da sua obra, eu não posso estipular em contrato que eu abro mão disso e que não é mais obrigatório colocar o meu nome junto com a obra. Porque eu estou em desconformidade com a norma, com a lei. Então, eu não posso estabelecer nada contrário. Em outro passo, eu posso estabelecer tudo em contrato que não esteja vedado na legislação. Então, se a lei não fala nada, posso estipular em contrato, né? Desde que não fira, claro, né? Os bons costumes, a moral, né? A ética e todos os fundamentos do direito, né? Então seria mais ou menos que o contrato é uma definição entre duas partes baseada na lei da Constituição do governo federal. Exatamente. O contrato ele é como se fosse um braço a mais da lei para resolver aqueles acordos que não estão estipulados na legislação, porque também não faz muito sentido promulgar uma lei que vai colocar lá, por exemplo, as obrigações do fotógrafo e do cliente na prestação de serviço. Não faz muito sentido porque tem muitas diferenças de trabalho, de modelo de negócio, né? Até mesmo de região para região e cronologicamente falando também tem muitas alterações. Então não faz sentido ter uma lei específica para isso, por isso o contrato vem a suprir essa necessidade, claro, sempre em conformidade com a legislação. Não, é muito bacana. E aí é óbvio que a gente vai falar aqui durante o programa sobre várias situações, né? E a gente deixa bem claro às pessoas que estão ouvindo que são todas baseadas perante a lei, né? Do que a gente está acabando de explicar. E uma coisa que é dúvida, assim, né? A gente fala sempre que fazer contrato é muita burocracia, muitas palavras difíceis e realmente... O que é, enfim, um contrato? Ele precisa ser feito por um advogado? Então, o contrato, na verdade, ele não tem nenhuma formalidade. A lei não exige isso para se fazer um contrato. Salvo situações bem específicas, como, por exemplo, a aquisição, né, a compra e venda de um terreno, de um bem imóvel, né? Existem algumas formalidades, ele tem que ser registrado, né, no cartório de registro de imóveis, tem que ter matrícula, enfim, né? Tem vários pormenores aí. Agora, a prestação de serviço, ela não tem nenhuma formalidade. Então, se, por exemplo, eu quiser fazer um contrato num papel higiênico escrito carvão, eu posso fazer e ele vai ter validade jurídica, né? Assim como eu posso fazer um contrato verbal, né? Agora, a diferença aí é a prova, né? Como que eu vou produzir essa prova de um contrato verbal? Eu vou ter que ter uma testemunha que ouviu, vou ter que ter uma gravação em áudio, vou ter que ter alguma coisa para comprovar isso. Porque se eventualmente tiver um descumprimento, né, ou uma lide, que a gente chama, né, uma divergência aí das regras do jogo, o juiz vai levar em consideração as provas, né? O processo judicial é feito de provas. Então, o contrato não exige formalidade, não exige a participação de um advogado. Entretanto, a gente sabe, é a mesma coisa de eu ter, por exemplo, né, sintomas de uma doença, né, e eu me automedicar. Eu corro riscos para a minha saúde, né? Agora, fazer uma
analogia com o contrato, né? A saúde da sua empresa, a sua saúde financeira e até a sua saúde psicológica para poder dormir bem à noite, né? Encostar a cabeça no travesseiro e estar relaxado. É aconselhável que você tenha assessoria de um profissional para isso, né? De alguém que entende disso, que vai colocar em conformidade com a lei, porque eu mesmo, às vezes, eu vejo absurdos, assim, de contratos que eu faço assessoria, inclusive de grandes nomes da fotografia, né? Mas isso não é culpa deles, né? Eu falo isso porque é senso meio comum, pega um contrato lá na internet, muda alguma coisa, né? E o meu objetivo é também tentar, aos pouquinhos, mudar um pouco isso, instruir as pessoas a terem contratos bem feitos, para a gente se profissionalizar, para a gente poder, inclusive, cobrar bem para receber bem também, né? O máximo possível de profissionalismo. Então, qual que é a minha orientação nesse sentido? Você está começando agora, você não tem dinheiro para fazer um contrato por um profissional, não tem problema, é altamente compreensível isso, então tudo certo. Mas guarda lá um 10% dos seus primeiros trabalhos para você pegar, contratar um advogado para fazer, melhor ainda se for um advogado que tem conhecimento em contrato de prestação de serviço, melhor ainda se tiver alguma especialização para profissionais da imagem. Sem querer vender o meu peixe, mas já vendendo, né? Claro que... A gente manda o boleto da propaganda depois para você pagar. Mas agora, se você não tem, qual que é a minha orientação? É você mesmo fazer o teu contrato com algumas dicas que a gente pode até passar para o pessoal, né, Rafa? Que hoje, na nossa conversa, a gente pode passar. Sim, claro. Algumas dicas legais para você mesmo fazer o seu contrato e não dar um tiro no pé de pegar contrato na internet, porque você vai estar se automedicando da forma errada, né? Então, pode ser um baita tiro no pé. Então, em resumo, dica número 1, guarda um dinheirinho, é um baita investimento, né? Eu sempre falo para todo mundo. Muitas vezes o investimento que você faz para pagar um serviço especializado para fazer um contrato gira em torno de 5 a 10% do prejuízo que você vai ter numa eventual demanda judicial. Sem contar o risco, né, e o prejuízo que você vai ter a sua imagem, a imagem da sua marca, a imagem da sua reputação numa eventual demanda judicial aí que, né, traz prejuízos incalculáveis. Então é um investimento que com certeza vale a pena, que todo mundo tem que pensar e aos pouquinhos ir se precavendo e se documentando da melhor forma possível, né? Mesmo porque se for pensar, né, se o contrato é uma segurança, né, para o profissional, de ter todo aí uma base jurídica, né, para não sofrer nenhum processo e acabar perdendo muito dinheiro, ele mal escrito, ele faz justamente o papel contrário, né? Ele pode prejudicar ainda mais o profissional, pode trazer ainda mais prejuízo para a pessoa. Perfeito, falou tudo agora, é exatamente isso, né? Eu já vi ali muitos contratos que, inclusive, tem situações que são proibidas por lei. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. É aquela clássica situação que muito fotógrafo ainda tem no seu contrato de estabelecer que eventual dano ao seu equipamento fotográfico durante o evento deverá ser ressarcido pelos noivos, né? Que tipo de dano é esse? Ui, eu tenho que olhar meu contrato para ver se tem isso. já tá ganhando a consultoria, né? Já tô anotando aqui, peraí, já tô anotando. Vou dar um exemplo. Né? Aquele convidado chato lá, o primo da noiva, bêbado, que tá só azucrinando na festa, que tá se achando o gostosão da festa e tá lá com a garrafa de cerveja, o copo de cerveja lá jogando, né, a bebida por tudo quanto é lado, que venha cair no seu equipamento, que vai dar uma pane nele. Eu posso responsabilizar o noivo e a noiva por essa atitude de um terceiro? A lei já fala sobre isso de uma maneira muito tranquila, né? Eu não posso colocar a responsabilidade de terceiro perante o noivo e a noiva, porque senão era muito fácil, né? Eu vou responsabilizar eles por o convidado lá que está brigando, lá que a briga não tem nada a ver com o noivo, que a noiva que gera um dano e quebrou o negócio lá. Cada um é responsável pelas suas atitudes. Até mesmo porque, Pedro, a gente já falava antes, né? O contrato faz lei entre as partes. Eu não posso colocar regras para terceiros numa lei que está vigorando para mim e para o noivo e para a noiva, né? Não faz sentido isso. Então, é uma cláusula completamente nula, descabida, né? Desculpa o termo até, mas é completamente descabida
e que você vai estar, de certa forma, querendo colocar um medo ali, um temor ao cliente totalmente desnecessário, mostrando muitas vezes até desrespeito com ele, que também é consumidor e que tem direitos garantidos pelo Código de Defesa do Consumidor. E nesse caso, vamos levar em consideração que o seguro cobre, né? Se acontece um dano desse. Então, é muito mais fácil e prático você ter seguro do equipamento do que você querer entrar na justiça e esperar 10 anos para ver se vai ter o dinheiro ressarcido, o investimento que você fez no equipamento ressarcido. Perfeito, até porque o seguro também é uma forma de prevenção, né? Nós aqui no Brasil, a gente muitas vezes não tem esse costume do seguro, mas o seguro ele é uma forma de prevenção, então não adianta eu estipular em contrato algo vedado pela lei e não ter o seguro, né? Colocar um ônus. O contrato, né, nós vamos falar disso. O contrato ele não pode trazer, ou não pode onerar excessivamente uma das partes, né? Tem que ser sempre igualitária, a balança sempre tem que estar equilibrada. Então não posso, de certa forma, colocar esse ônus aí até de uma atitude de terceiro. É melhor eu contratar o seguro e ficar mais tranquilo quanto a isso, né? E aí falando um pouquinho desse negócio do ônus e do bônus, se eu faço um contrato, digamos que hoje o meu contrato tem alguns probleminhas, né? De repente eu encontro lá que tem essa cláusula do equipamento de terceiros. Mesmo que eu tenha esse contrato, que os dois assinaram, quando vai para um processo que vai na mão de um juiz, esse erro, né, esse problema no contrato pode anular essa validação entre ambas as partes e o juiz dá ganho de causa, por exemplo, para o cliente? Ótima pergunta. Vamos colocar a seguinte situação, tá? Para ficar mais fácil para a gente entender, vamos dar um exemplo, até para ver se eu entendi bem a tua pergunta. No caso de um dano no equipamento do fotógrafo que foi causado por aquele primo chato da noiva que nós falávamos antes. E aí eu entro na justiça para cobrar dos noivos esse valor da minha câmera, né? O que acontece? O juiz provavelmente vai considerar essa cláusula nula, tá? Ele pode não anular o contrato todo, certo? Porque as outras cláusulas estão em conformidade com a legislação. Mas ele pode muito bem anular somente essa cláusula específica. Como o meu objeto da demanda judicial, né, o que eu estou buscando, o meu pedido para o juiz, ele se consubstancia, né, ele quer dizer exclusivamente o tocante a ressarcir o dano daquele equipamento, isso é nulo, eu não vou ter ação deferida, eu vou entrar com a ação e não vou ganhar. Esse é o cenário provável, né? Claro que a gente não tem como dizer é causa ganho ou é causa perdida. Isso não existe na justiça, né? O advogado que fala isso é porque, né, eu sempre digo que quer comer o dinheiro do cliente, porque isso não existe. Agora, há uma lógica dentro do sistema jurídico, né, com base, e isso que eu venho falando aqui para vocês, tudo é com embasamento no que diz a lei, o que diz a jurisprudência, as outras decisões, e é claro, diz a doutrina, né, o que outros cientistas, estudantes do direito já falaram sobre esse assunto. Ou seja, se não fizer um contrato bem feito, você se ferrou, né? É mais ou menos por aí. É melhor garantir, né, fazer esse investimento e dormir tranquilo, dormir com segurança, né, e trabalhar como um bom profissional. E eu até costumo brincar, né? Às vezes o pessoal fala assim, o cliente acha o valor do meu pacote caro, não quer fechar. Aí eu peço para eles fazerem a pergunta inversa, né? Do tipo, perguntar para o cliente, se por acaso eu perder seus arquivos ou der algum problema, quanto você vai me cobrar, né, num processo de indenização? Aí o cliente provavelmente vai falar, isso não tem valor, ou sei lá, 50, 100 mil, 200 mil reais. Aí você fala, pô, tá vendo? O pacote que eu tô te vendendo é 10% disso, é muito mais barato. Tô te dando 90% de desconto. Acontece isso com o contrato, né? Se você não tomar cuidado, o que você ganhou em 20 casamentos, você vai ter que pagar de indenização para uma pessoa. Perfeito. O teu exemplo é brilhante, ilustra bem nesse sentido, né? Até porque eu sempre falo para os noivos também, né? A gente trabalha com dois valores. A gente trabalha com o valor comercial, né, que vai ser o do teu pacote ali, né, enfim, do serviço que você vai oferecer. Vamos jogar em valores ali, eu vou fotografar o casamento, né, e no final das contas eu vou fechar em 5 mil reais. Mas existe um valor jurídico por trás disso. E esse valor jurídico ele pode ser mensurado, em vez de 5 mil, em 20, em 30, em 50 mil reais. É um valor, muitas vezes, incalculável, né? Então, trabalhar com segurança, não só jurídica,
mas com segurança de backup, com segurança de trabalhar com 2 profissionais para fazer o casamento, né? Tudo isso vai te garantir aí dormir tranquilo e também, claro, respeito ao cliente. Eu acho que isso é fundamental. A gente não pode ter esse estrelismo de querer achar que nós somos detentores de todos os direitos. Até porque, Petroco, tem uma lei que ela traz muitos direitos para o cliente, que é o Código de Defesa do Consumidor. Nós nunca podemos esquecer disso. Nós, enquanto prestadores de serviço, devemos honrar e cumprir com o que está descrito no CDC, que é uma lei protetiva para o nosso cliente também. E ó, eu vou dar uma frase para os Instagrams de direito aí, se quiserem publicar, que vai ficar aí, com certeza vai viralizar. O cliente nem sempre tem razão, mas ele tem o PROCON. Exatamente, é bem por aí. E assim, né, quando a gente fala em Código de Defesa do Consumidor, a gente não precisa ter medo dele. Na verdade, a gente tem que usar ele como um grande aliado, né? Porque conforme você coloca em conformidade, e a gente fala de compliance, né? Você estar em conformidade, o que compliance traz para sua empresa? Traz ética, traz transparência, você traz reputação, você traz valoração da tua marca. Então, é tudo valor imaterial para a sua empresa, que muitas vezes é muito maior do que o valor monetário do quanto você tem de capital de giro ou, enfim, do quanto vale o seu contrato. Então, estar em conformidade, né, não só com a lei, mas com todas as normas, traz uma série de benefícios aí para a sua empresa. Por isso que, e aí eu não estou querendo colocar num pedestal o trabalho do advogado, do profissional de direito, mas a gente consegue perceber a importância que tem de você ter uma assessoria para poder trabalhar em conformidade e elevar o nome da sua marca, do seu trabalho, enfim. Agora tem um monte de gente aí preocupada falando, nossa senhora, lá vai eu ter que correr atrás de um contrato justo agora. Mas é verdade, assim, se você está passando por, né, nós estamos passando por um momento delicado. Para quem está ouvindo, né, esse material agora, em meados de março de 2020, mas é em momentos de crise que a gente consegue enxergar, às vezes, muitas oportunidades. E se você está enfrentando um desafio financeiro, a gente está dando várias dicas para você colocar no seu contrato, né, para depois você pegar uma orientação melhor de um profissional. E é até importante a gente relembrar, a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente, mas numa situação como essa, o contrato é um grande aliado, né, para a gente não ter aí maiores prejuízos, maiores problemas com os nossos clientes, né? Perfeito, até porque assim, o primeiro papel do contrato é ele documentar, né, documentar aquelas regras que foram estabelecidas. Então, num eventual prejuízo para o fotógrafo ou para o cliente, o contrato já é prova de que eles fizeram um acordo, fizeram um negócio jurídico, que a gente chama, né? Então, você já está resguardado aí em vários sentidos, simplesmente por ter feito o contrato. Por isso que a gente pode falar, né, da importância de ter contrato para todo e qualquer material que você venha produzir, todo o trabalho que você venha fazer, né? Eu só preciso acrescentar um comentário, que eu acho que a gente falou das leis, né? Falou tanto da lei do federal, né, da Constituição, e falou da lei do contrato, né, que ela estabelece uma lei entre duas partes. Eu acho que tem uma lei que é super importante para nós como pessoas, né, nem como profissionais, como pessoas, que está acima dessas duas, que é o bom senso, né? Perfeito. Tem situações que estão descritas no contrato, situações que estão lá bem claras, qual que é o papel de cada um, qual é o dever, qual que é o direito de cada um, mas tem alguns momentos, né, que o bom senso tem que prevalecer e que por mais que esteja no contrato, a gente tem que abrir mão de alguma coisa, ser flexível, ter empatia pelo cliente, pelo próximo e abrir mão daquilo que está escrito no contrato. Então eu acho que mais importante do que tudo aquilo que está escrito é quem a gente é e o quão a gente se importa com a pessoa que está do outro lado e que a gente vai atender. Então, bom senso é uma lei que deve prevalecer em toda e qualquer situação. Eu concordo em número, gênero e grau com a tua fala, Pedro, até porque assim, você vai pegar o material que eu já escrevi, que está aí na internet, inclusive, vou falar abertamente porque eu sei que eles são teus patrocinadores, né? Mas a Epix tem lá vários artigos que eu já produzi sobre isso e eu sempre falo sobre bom senso.
né, em todo o material meu. Até porque, assim, ó, se todo mundo agir com bom senso, a gente evita prejuízo para todo mundo, né? É claro que as leis elas servem para você colocar situações possíveis de acontecer, e às vezes o judiciário, a gente pode pedir socorro para ele, não porque alguém fez, né, em outras palavras, alguém quis ferrar com o outro, mas simplesmente porque existiu alguma divergência, né? Às vezes deu um problema no contrato ou aconteceu alguma situação, a gente leva para o judiciário simplesmente para o juiz, que é alguém que conhece de direito também, além dos advogados, mas para que o juiz, alguém vai ter imparcialidade e possa dizer, não, nessa situação eu entendo que deva acontecer isso, isso e isso, mas não necessariamente que a gente vai estar brigando ou discutindo, às vezes simplesmente para chegar num consenso, né, dessa divergência e chegar né, em algo comum aí que seja bom para todo mundo, né? Por isso que bom senso, às vezes você fazer um acordo com o cliente é uma saída assim excelente. E aí já posso dar um exemplo, né? O cliente que cancelou um evento, né? Vamos falar em tempos normais, tá? Não vamos falar em tempos de pandemia, né? Um cliente cancelou um trabalho, ele já pagou lá 50% do material e o casamento dele vai acontecer daqui a 2 anos. Vamos zelar pelo bom senso. Será que eu fico com esse 50% do valor? Isso é justo? Será que eu devolver tudo é justo? Então vamos trabalhar com um pouquinho de bom senso, independente de estar no contrato. É bom estar em contrato para você se preservar e você não ser prejudicado, né? Não ser violado nenhum direito seu. Mas, é claro, bom senso é uma palavra assim, maravilhosa para a gente usar em tudo na nossa vida. Muito bem. Você falou que não precisava de um advogado para fazer um contrato, né? Principalmente quando a gente fala de prestação de serviço e etc. Mas é necessário, por exemplo, ter registrado esse contrato em cartório? Ou só a assinatura dos dois e cada um ter uma cópia já é suficiente? Beleza, vamos lá. A gente tem várias situações aí, né? E quando eu falo que o contrato, só antes da gente adentrar nesse ponto aí de registro do contrato, o fato de não ser obrigatório ter a presença de um advogado, né, para a elaboração do contrato, isso não significa que isso seja indicado, né? Claro que a indicação sempre é buscar orientação profissional, mas voltamos àquelas regras ali do início da nossa conversa, né? Eu não tenho como, a gente está dando várias dicas, mas sempre pense, eu preciso de uma orientação que é a melhor saída. Agora, vamos falar de entrar nesse ponto. Vamos partir pelo bom senso. Vamos partir pelo bom senso, né? Perfeito. Se nós, fotógrafos, não gostamos quando o cliente contrata o sobrinho, contrata alguém que não é profissional para fotografar o aniversário, o casamento, a gente tem que fazer o mesmo, né? Se a gente quer que eles respeitem os profissionais da área e contratem profissionais, nós não somos advogados, então temos que contratar os advogados. Acho que esse exemplo aí bateu a pau, né? Acho que ficou bem claro para todo mundo, não preciso nem dar... Você pode refazer o meu contrato sem me cobrar depois desse monte de dica aí. Não, mas essa tua fala aí foi perfeita, caiu muito bem. Quanto à questão do registro, né, Rafael, do contrato, vejamos os seguintes pontos. Primeiro, o contrato ele faz lei entre as partes, né? Nós já falamos desse princípio da força da obrigatoriedade, né, contratual. O que muda eu registrar o contrato ou não? A gente tem praticamente 2 tipos de registro. O primeiro deles, que na verdade não é um registro, a gente popularmente fala em registro, mas eu levo lá no cartório, e lá no cartório eles vão reconhecer a assinatura de todo mundo que assinou o contrato, né? Isso se chama reconhecimento da firma, né? Da assinatura. O que isso faz? Qual é a força desse reconhecimento em cartório? Nada mais do que dizer a assinatura do Felipe e a do Rafael são verdadeiras. São eles que assinaram, são eles que estão dando a sua ciência de que eles emitiram o seu ciente no papel, certo? Isso não significa que o cartório está reconhecendo os termos ou está validando os termos daquele contrato. Vejam só, vou dar... Na verdade, ele só está olhando a última página. Ele só está reconhecendo que aquela assinatura é do Felipe e do Rafael. Qual que é o resultado prático disso? Qual que é a segurança jurídica disso? Numa eventual demanda, é muito difícil eu fazer uma contraprova
da assinatura, de eu dizer que não foi o Rafael que assinou isso, não, eu não assinei esse contrato. Pô, mas espera aí, o cartório reconheceu a assinatura, tá? É o primeiro ponto aí que a gente tem que estabelecer, certo? Vou dar um exemplo aqui bem tosco, mas vai ser de fácil compreensão. Eu e o Rafael estamos negociando um terreno em Marte, né? E nós assinamos aqui que eu estou vendendo um pedaço lá, estou vendendo 1 hectare de terra em Marte por $1 milhão. O Rafael está me pagando à vista, né, esse $1 milhão por esse terreno. Nós assinamos, o cartório não vai olhar o teor do meu documento, ele vai só bater lá, não, as assinaturas são fidedignas, são verdadeiras, né? E mesmo que o contrato seja absolutamente nulo, claro que não é de bom grado, né, de bom senso, o cartório nem dá uma olhada do teor, mas pode ser que aconteça e passe, entendeu? Um documento completamente nulo, certo? Agora, a gente tem o segundo ponto, que é eu fazer esse contrato, fazer um registro desse contrato. E aí ele passa a ter efeito erga omnes, novamente lá para o latim, né? Mas eu vou explicar, calma lá. O que significa esse efeito erga omnes? Ele ter efeito contra terceiros, contra todo mundo, né? É aquilo que a gente sempre fala, a lei vale para todos, ela tem efeito erga omnes, né? O contrato é da mesma forma, ele vai ter efeito erga omnes quando ele vai ter um registro. Vou dar um exemplo para ficar mais claro o que eu estou falando. Eu constituí uma união estável com alguém, eu posso fazer um contrato particular, né, e ele tem força de lei entre eu e o meu companheiro, a minha companheira, né? Mas não tem efeito contra terceiros. Se eu quiser que tenha efeito contra terceiros, eu tenho que fazer o registro desse contrato lá no cartório. Aí, perante toda a sociedade, ele tem valor. Por quê? Porque ele vai estar disponível, o cartório fica com uma cópia dele, qualquer pessoa que queira ter acesso a esse documento, assim poderá fazê-lo, né? Vai ter acesso porque ele vai estar lá de forma pública, tá? Eu não sei se consegui ser claro, é uma matéria um pouco extensa de falar aqui em pouco tempo, né? Tem muitos pontos assim sobre isso, mas de uma forma geral é isso. Agora, é obrigatório fazer o registro, né? Eu acho que esse é o grande porquê aí, né? O grande o quê e se eu preciso. Não precisa ter registro, não precisa nem ter assinatura registrada, tá? O contrato, ele já tem validade, né, Rafa? Bem isso. O contrato, ele já tem validade a partir do momento que eu dou o meu ciente. E esse ciente pode se dar de que forma? Pode ser com um carvão assinando lá no papel higiênico, pode ser com, ok, fechei negócio, estou de acordo com as regras, gravar um áudio disso no WhatsApp, eu posso escrever a minha assinatura, né? Posso assinar no documento contratual, enfim, um e-mail, qualquer plataforma que eu consiga fazer prova, para ficar mais fácil, né? Já tem validade. É claro que, volto a dizer, segurança jurídica, contrato, todos os trabalhos que eu for fazer, por mais simples que seja, documente para você trabalhar com profissionalismo total, mas não tem necessidade de levar registro, até porque inviabiliza o trabalho, né? Não faz muito sentido a gente estar pegando assinatura, né? Reconhecer firma ou registrar o contrato no cartório, não faz muito sentido. Mas aí uma dica de ouro, tá? Mesmo porque quem quer agir de má fé, age de má fé de qualquer maneira, né? O cara pode mandar um áudio rouco e falar que não foi ele depois que aprovou o negócio. Então, perfeito. O contrato é justamente para isso, para você evitar problemas. Mas se o cara é encrenqueiro, né, tanto o fotógrafo quanto o cliente é encrenqueiro, ele vai arranjar encrenca da forma como for, ele vai achar um jeito, né? É aquilo que eu sempre digo. Quando a gente fala assim, fui processado, eu vou processar, a gente não pode olhar com maus olhos isso aí, porque todo mundo está sujeito a processar e a ser processado. Agora, o problema é você perder um processo, né, ou você entrar com um processo que não tem pé nem cabeça. Porque faz parte do risco do negócio ser processado. Às vezes tu pega um cliente lá que é barraqueiro, que não está nem aí pro teu trabalho, que não entende o contrato e que criou uma expectativa, às vezes, inalcançável sobre o trabalho, coisa que às vezes nem é possível alcançar, né? Eu queria que você me entregasse 50 mil fotos porque você clicou 50 mil fotos. Pô, tá fora da lógica. Ele entra com um processo exigindo todas as fotos, né, foto que você fez do chão para testar a luz.
é uma coisa que não faz sentido, mas se o cliente quiser processar, ele vai processar. Se ele vai ganhar ou não, é outro porquê, né? Mas ele pode processar, né? Enfim. Eu brinquei, eu fiz o UFA, né? Mas é que, graças a Deus, até hoje, os clientes que eu atendi, a gente teve uma relação tão próxima que praticamente ninguém cobrava, assim, todo mundo tem uma cópia do contrato, tem os e-mails, né, respondendo, tá tudo ok, tá tudo certo, podemos fazer, mas em nenhum momento ninguém exigiu, assim, de, vamos no cartório fazer a firma, ou me manda o impresso do documento por correio para eu ter aqui. Não, sempre foi por e-mail, vem um ok, tá tudo bem, eu tenho escaneado aqui, tal arquivo PDF com assinatura. Sempre foi até uma questão não tão burocrática. Eu fiz até casamento, que é meu amigo, a gente tem a cópia dos contratos no e-mail, mas não tem nada assinado. Uhum. Mas tem um e-mail aprovando, né? Falando, beleza, é isso aí mesmo, tá tudo certo. Já tem validade jurídica, tá? Já tem validade porque, de certa forma, é um ciente, né? O e-mail, ele é considerado, de certa forma, apesar de não ter toda a formalidade da assinatura-apoio, mas ele tem uma formalidade, enfim, né? Hoje a gente está num mundo completamente digital, né? Então não há por que não se adequar à lei. Mas quanto a uma segurança jurídica, Rafael, se tu me permite, eu vou dar uma dica de ouro aqui para o pessoal, para você ter ainda mais segurança no seu contrato, né? Quanto a testemunha, né? É preciso pegar a assinatura de testemunha? O que tu achas disso? Será que precisa, Rafa, pegar a assinatura de testemunha no contrato? Olha, quanto mais pessoas ficarem sabendo que o acordo foi feito, eu acho válido. Só não sei o quanto isso seria tão prático, né? Dependendo até do tipo de trabalho que a gente oferece. Isso a gente tá falando de casamento, que tem aí algumas reuniões, alguns encontros e tal. Mas para aquela família que faz uma sessão de retratos de 2 horas e, né, é uma coisa tão mais prática, tão mais rápida, eu não sei se isso atrapalharia mais do que ajudaria. Perfeito. O que acontece? A assinatura de testemunha, ela tem alguns efeitos práticos, né? Além, claro, de você juntar já, por óbvio, testemunha, né, numa possível demanda judicial, são pessoas que vão poder ir lá e dizer, não, eles assinaram esse contrato, eu assinei como testemunha. Mas o fato é que 2 testemunhas, elas conferem força para esse título teu. Que sentido isso? Eu reduzo o caminho que eu vou percorrer na justiça depois, né? Eu vou falar de uma forma muito singela e até, me perdoem, assim, de eu estar meio que ultrapassando assim, a matéria, mas para a gente não se delongar demais, porque é extenso, a gente precisa de uma faculdade inteira de direito para entender a execução, né, de títulos. Mas o contrato assinado por testemunhas, ele vai ser um atalho para eu já executar. O que eu quero dizer com isso? Eu não vou mais precisar entrar na justiça para comprovar que eu tenho direito daquilo. Né? O noivo não me pagou, então o juiz vai primeiro precisar dizer, não, o fotógrafo tem direito sobre isso. Ponto. Depois disso, eu entro com uma execução para cobrar esse meu direito. Então, eu ter testemunhas, eu já pego um atalho para eu poder executar direto. Né? Eu não preciso do juiz dizendo assim, você tem direito sobre isso ou aquilo. Então, um atalho é uma questão muito mais processual, né? Não se atenham também a ficar querendo entender isso de uma forma muito tranquila, porque, volto a dizer, é uma matéria bem extensa, né? Só estou dando uma passada e fica a dica. Você consegue aí facilitar uma cobrança. Agora, a gente sabe que viabiliza, né? Às vezes os contratos eles são fechados pela internet e tudo mais, então pegar assinatura de testemunha é difícil, né? Também não tem grandes problemas eu não pegar a assinatura. Mas sempre que possível, daqui a pouco eu estou fechando um casamento lá que eu estou envolvendo muita gente, é muito dinheiro, né? Eu, particularmente, quando eu faço assessoria contratual, claro que não para fotógrafos, né? Porque a gente também não lida com valores exorbitantes, mas para outras situações, contratos que aí eu estou versando sobre 50 mil, 100 mil, 500 mil reais, ou até contratos que versam sobre mais de milhões de reais, a gente sempre pega a assinatura para já ter uma segurança ainda maior e já, né, não precisar pedalar tanto na justiça. Tem alguma exigência de testemunha? Por exemplo, meu pai e minha mãe, ou tem que ser uma testemunha minha e uma da pessoa? A boa-fé contratual, que é um outro princípio, ela nos leva a colocar uma testemunha de cada parte, né? Para você dar equidade, você equilibrar a balança aí, né?
e depois não ser alegado nenhuma nulidade. Pô, mas era o pai e a mãe do fotógrafo, né? Então pega uma testemunha tua e uma testemunha da outra parte, 2 testemunhas já conferem força de título executivo desse instrumento. Tá, mas parentes próximos, assim, por exemplo, meu pai, né, como fotógrafo, e o pai dela, não são pessoas que automaticamente te defenderiam de qualquer forma, mesmo quando você tá errado? Eu não vejo nenhum problema quanto a isso. A lei não diz, né, de ter uma isonomia quanto a isso. Tá? Para testemunha num contrato de prestação de serviço, não há porquê. Agora, se eu pego o meu pai, é óbvio que assim, eu estou pegando uma pessoa, né, a minha testemunha já vai ser da minha parte, né? É meio óbvio isso. Então ele também pega uma testemunha de alguém da confiança dele. Então a gente tem um equilíbrio, né? Uma testemunha minha, uma dele, né? Então não precisa ser... Agora, a gente quer dar alguém isento, né? Alguém que seja imparcial de todas as formas. A gente tem outros instrumentos jurídicos para fazer isso, né? Até a própria arbitragem. Eu posso muito bem estabelecer... Claro que existem regras específicas, né? Existe lei de arbitragem, mas para um eventual conflito aí, né, numa lide, eu posso estipular, por exemplo, eu faço o meu contrato, né, com o cliente, eu posso estipular que esse contrato ele não vai ser levado para o juiz, ele vai ser levado para um especialista resolver essa situação, para a gente evitar gastar tanto dinheiro com isso. Então, por exemplo, eu posso levar isso para um advogado que seja especializado nisso, que vai ser isento, né? Vou colocar a situação lá, eu contratei com o meu cliente, o noivo, e eu vou estipular que, né, aqui novamente, né, vendendo peixe, mas sem querer vender o peixe, eu vou estipular que o Felipe vai ser o árbitro nessa situação e é ele que vai decidir para nós. A lei estabelece que pode ser feito isso sem nenhum problema, né? Até porque esse árbitro profissional do direito legalmente habilitado, né, o advogado, ele tem essa atribuição, ele pode atuar para resolver esse tipo de conflito de uma forma isenta, né, e de uma forma de nada mais sendo um pré-juiz aí, colocando algo que seja bom para todo mundo, acordando, sempre sem conflito, fazendo um acordo mesmo, né? E um mediador. Um mediador, exato, um mediador. Bacana. Né? Eu, inclusive, Rafael, já fiz várias mediações nesse sentido, né? Até quando aconteceu problemas com alguns fotógrafos, no sentido de não estar estipulado em contrato a mediação, mas eu ligar para o cliente e tentar resolver a situação, né? Porque às vezes o cliente está muito magoado, né? Ele eu não quero conversar com o fotógrafo, ele vacilou comigo, eu não quero nem saber. E aí eu ligo, converso com o cliente e explico, olha, eu não estou ligando aqui para dizer que eu vou, né, em outras palavras, vou meter no pau, como a turma diz, não é isso. Eu estou ligando aqui para a gente resolver e chegar num consenso de algo que seja bom para todo mundo. O fotógrafo errou nisso, beleza, então quem sabe ele devolve um percentual do valor, ou ele faz um ensaio para a tua família, ou ele entrega todas as fotos em alta, coisa que ele não ia fazer antes, né? Quem sabe você não recebe o valor, mas aceita isso. Enfim, a gente vai tentando mediar e chegar num acordo, né? E fica bom para todo mundo. Bom senso, né, Rafa? Tu falou antes do bom senso, aí novamente o bom senso tá, né, instruindo a nossa vida de novo. Agora eu vou aproveitar e usar o bom senso, mas num lugar que quase nunca funciona. Freelance. Agora o circo vai pegar fogo. Precisa ter contrato? Não, tô brincando. A pergunta, na verdade, precisa ter contrato, né? Ou um e-mail, algum documento para todo e qualquer tipo de trabalho, né? Principalmente para o fotógrafo, digamos. É só um ensaio de 2 horas, só um ensaio de meia hora. Precisa ter contrato? É um aniversário de infantil que é super simples. Precisa ter um contrato? Então, vamos lá. Tem 2 pontos para a gente falar aí. O primeiro, eu aconselho a ter contrato sempre, tá, Rafa? Sempre. Mesmo que seja um evento, e quando eu falo evento, não necessariamente vocês pensem num casamentão. Eu posso falar um evento no sentido de um ensaio, tá? Vamos usar a palavra ensaio aqui para não confundir, tá? Um ensaio simples, um ensaio no estúdio, meia horinha ali, aquele, né, muitos fotógrafos têm aquele pacotinho, assim vamos dizer, né, ensaio meia hora lá e tal, acompanhamento. Faz um contrato simples, um contrato que já esteja impresso, né, e você só preenche ali aquelas questões que vão ser alteradas de trabalho para trabalho, geralmente a qualificação das partes, o valor e o objeto ali, o que o cliente está comprando ou não.
mas deixa impresso ali, o cliente assina na hora mesmo, né? Ou ele quer agendar a data, manda por WhatsApp para ele, só para ele dar o ok, e ele assina na hora, né? O ok dele pelo WhatsApp já vai fazer prova do ciente dele, da concordância dele, e que fez lei entre as duas partes. Mas aconselha sempre todo o trabalho. E aí, falando em fazer contrato sempre, a gente responde a outra pergunta. Com freelancer, eu preciso ter contrato sempre? O que eu aconselho? E aí a gente fala em segurança jurídica para todo mundo. Faz contrato sempre, tá? Ah, Felipe, mas pô, inviabiliza todo o casamento, todo evento, todo ensaio que vai ter um freelancer eu fazer contrato. Vou dar mais uma dica aqui, né? Eu acho que esse podcast aí, né, Rafa, tá valendo muito, né? A gente tá dando muita dica. Vamos parar de dar dica aqui, senão daqui a pouco... R$300 para terminar de ouvir ele agora. A partir de agora tá bloqueado. Se você quer continuar agora ouvindo o podcast, você deposita R$300. Não, eu tô brincando, gente. Não é por aí. A gente tá aqui para informar. Mas é legal a gente dar as instruções porque a gente realmente quer ver o pessoal trabalhando com profissionalismo. Então, assim, ó, dica de ouro, mais uma para vocês. Faz um contrato um pouco mais genérico com as regras gerais do teu freelancer, né? Como que é a forma de trabalhar, coloca lá os seus dados, né? Qualificação, objeto, né? E aí você pode fazer um termozinho muito simples, que pode ser até pelo WhatsApp, que vai ser um adendo para aquele contrato, né? Então, todo o casamento você faz esse termozinho, o evento vai ser tal e tal e tal coisa, o horário que tem que estar lá é isso, mesmo esquema do contrato lá, né? Todas as regras do contrato estão válidas e o valor para esse job vai ser de tanto. Ciente, o freelancer vai dar o ciente, beleza, pega isso, salva, né? Faz um print da tela do WhatsApp, coloca na pastinha que vai ter o contrato do cliente como se fosse um adendo desse contrato inicial que você fez com ele. Tá valendo, não tem porquê. Eu sei que a gente não pode inviabilizar o trabalho, tem que ser prático, tem que ser rápido, a gestão tem que ser ágil, ainda mais em termos, né, de trabalhar com tecnologia, a gente tem que ser ágil, né? E agora que vem a polêmica, né? Eu sei que esse assunto é um bate-papo para um outro episódio que a gente vai gravar, já estamos combinado, mas, como a gente já disse no começo do programa, né, que a lei entre as pessoas não é soberana sobre a lei, né, do governo federal, sobre a Constituição. Perfeito. Onde eu quero que você responda simples e bem, assim, firme, né, sobre direito autoral do freelancer. Ele tem direito a ter os arquivos do material que ele produziu ou não? Essa pergunta é delicada. Que são os tambores, né? No próximo bloco, vamos para os comerciais. Agora eu faço 1 milhão de amigos e 1 milhão de inimigos. Não, mas vamos lá. Vamos tentar trabalhar de uma forma muito objetiva aqui, apesar da matéria ser complexa. Tá? Primeiro, o fotógrafo freelancer vai ter direitos e vai ter obrigações. Tá? Ele tem direito, sim, a publicar em seu portfólio as obras que ele vai produzir. Tá? Volto a dizer para vocês, eu vou falar de uma forma muito genérica, precisamos fazer um outro programa para adentrar mais nisso, né? Essas são regras gerais. O fotógrafo freelancer pode sim utilizar para publicar no seu portfólio. Agora, a gente tem que ter bom senso também, em que sentido? Pô, eu fiz um job para o fotógrafo principal, né? Quem fechou, o dono do evento, assim vamos dizer, né? Não tem lógica e é uma falta de respeito, inclusive com os noivos, falando no casamento, eu publicar as fotos do trabalho no meu portfólio antes do outro fotógrafo, né? E mesmo depois dele publicar, eu acho que ainda tem um pouco de falta de respeito. Então eu acho que aí vai o bom senso de conversar com o fotógrafo, né? Eu faço bastante frio aqui, porque eu tenho vários amigos aqui que a gente se ajuda. E até para fazer troca de experiências, né? O que a gente combina? A gente não publica o casamento todo, a gente publica 1, 2 ou 3 fotos do casamento que eu fiz, aquelas fotos são mais legais, né? E aí eu sempre falo, né? Job legal que eu fiz com o meu brother tal, né? Esse casamento eu fiz uma parceria legal com o meu amigo tal, entendeu? Não tem problema nenhum você publicar essas imagens, né? Porque é uma obra tua. A lei de direitos autorais assegura esse direito. Agora,
A própria lei de direitos autorais, ela veda a comercialização dessas obras se o direito patrimonial não for teu. E aí, o meu entendimento, estou falando Felipe como fotógrafo e advogado, o meu entendimento é de que o contrato de prestação de serviço de freelancer confere a cessão patrimonial da sua obra. Ou seja, o fotógrafo freelancer deixa de ter o direito de poder vender a sua obra e passa para o fotógrafo principal que está pagando para ele prestar esse serviço e comprando o licenciamento. Entretanto, a compra do direito patrimonial não se estende ao direito moral do autor. Quando eu falo isso, tá? Não se confundam aí, eu estou falando de ceder o direito de não publicar o meu nome junto, certo? O que eu faço sempre em todos os meus trabalhos, e é uma exigência que eu faço quando eu fotografo com os meus amigos. Sempre coloco o meu nome lá junto, né? Fotografia, fulano de tal e fulano de tal, entendeu? Não tem nada de errado, você vai estar fomentando o mercado, você vai estar mostrando para as pessoas que apesar de concorrentes, nós somos amigos, que nós nos ajudamos, né? E passar trabalho de um para o outro também. Pô, essa data eu não tenho, já fiz outros trabalhos com esse fotógrafo que é muito bom, conversa com ele, né? Enfim, aí vai a gente se ajudar a ter novamente, né, Rafa? Bom senso para isso, né? Espero que ao invés de eu ter feito 1 milhão agora de adoradores e de inimigos, eu tenha feito menos inimigos, né? Vamos trabalhar com bom senso, todo mundo sai ganhando nessa jogada aí. Tomara que eu não tenha feito nenhum inimigo quando eu falei isso. Não, a parte boa é que agora vai ficar os segundos fotógrafos vão mandar esse podcast para os primeiros ouvirem e os primeiros vão mandar para os segundos ouvirem e a gente vai dobrar o número de ouvintes. Aí, ó, viu? Na verdade, eu acho interessante esse tema, né? Porque eu trabalho muito como segundo fotógrafo, já palestrei sobre o assunto, já dei curso sobre o assunto. Tem episódios, tanto do Epix Tips que a gente fez, que fala sobre o assunto, tem o Diário de um Segundo Fotógrafo, que tem como eu trabalho, então por isso eu não vou me estender muito aqui explicando a minha maneira. Vou colocar o link no post para vocês também poderem ouvir. E quando a gente falar de direitos autorais, eu entro mais nesse assunto. Mas basicamente eu concordo muito com o Felipe, eu faço muito das práticas que ele mesmo executa. E o mais legal de tudo, quando o fotógrafo me autoriza a fazer a publicação, óbvio, eu dou um prazo maior para publicar, porque ele tem que aproveitar o ânimo, né, o entusiasmo dos noivos e dos familiares para ver o trabalho dele, mas quando o negócio dá uma esfriada eu publico no meu, eu coloco lá no meu site trabalho feito para fulano e coloco o link do post dele, né, para as pessoas verem um casamento completo e não só a minha parte da história. E no Instagram a mesma coisa, quando eu termino lá, eu tenho lá trabalho feito para fulano. Quer dizer, eu estou reforçando ainda mais essa parceria, né, essa amizade, esse relacionamento que eu tenho com os outros profissionais. E graças a Deus, com o uso do bom senso, porque até hoje não fiz nenhum contrato, não tenho aí problemas com isso, usando o bom senso, pude aí fotografar já com grandes nomes da fotografia e por várias cidades do país. Na verdade, senhor, né, o bom senso, se todo mundo tivesse bom senso em todas as nossas relações, talvez nem seria necessário contrato ou contratos com tamanhas formalidades. Mas é claro, o objetivo do contrato é, mesmo tendo bom senso, a gente, né, mas enfim, né, bom senso a gente já falou tantas vezes, né, tá sendo até redundante em falar, mas é porque realmente é importante a gente ter em todas as nossas relações profissionais e pessoais, né? E só para ficar claro, pra gente entender, quando você fala portfólio, a gente tá falando do material impresso do site e das redes sociais? Então, há divergências quanto a isso, tá, Rafa? O que acontece? Alguns advogados que falam sobre esse assunto dos profissionais da imagem entendem que portfólio mais na semântica da palavra mesmo, né? No sentido do portfólio impresso, tá? Eu entendo que não, que o portfólio ele se estende para as plataformas digitais também. E eu estendo o portfólio para o meu site também. Tá? Eu entendo que portfólio é a apresentação que eu faço do meu trabalho para o público, né? É a forma como eu dou publicidade do meu trabalho. É nesse sentido, mas volto a dizer, esse é o meu entendimento com base naquilo que eu já disse. Talvez outros profissionais, outros juristas tenham outro entendimento quanto
a portfólio, mas eu entendo que cabe muito bem as plataformas digitais, ao site. Agora, é diferente, por exemplo, de eu pegar e fazer um outdoor, né, com uma foto, né, e dizer que aquilo ali é o meu portfólio. Aí eu acho que já passou, porque mas eu estou dando publicidade. Mas daí já é de uma forma muito mais fácil de ver que é comercial, né? Não é só da apresentação artística do trabalho, é muito mais comercial. Então, assim, evita, publica lá no site, joga no Instagram, e mesmo assim, marca o cara, coloca que tá, como tu faz ali, né? Eu faço também. Vamos trabalhar em conjunto, eu acho que, né, vamos se unir, né, e trabalhar em conjunto, que todo mundo está ganhando. Eu acho que só para reforçar esse ponto de vista, eu acho que muito desse discurso do tipo, o portfólio é só o impresso, é porque se esquecem, né, que a tecnologia muda e as coisas mudam, né? Hoje o portfólio é praticamente online, não existe nada impresso. Então, se a gente levar ao pé da letra, né, com o avanço da tecnologia, automaticamente a gente poderia publicar nas plataformas online, porque é o desenvolvimento, é a evolução do que se era feito antigamente, né? Não há dúvidas, né, quanto ao impacto, né, da transformação digital na nossa vida. Hoje, né, Rafa, nós até falamos em quarta revolução industrial, né, a internet 4.0, enfim, todos esses termos do tamanho que dá o impacto disso. Então, o mundo jurídico não pode ficar dentro de uma bolha, né? A gente precisa absorver isso. A própria lei de direitos autorais, aqui só a título de ilustração, ela está em total conformidade com o mundo atual da transformação digital. As pessoas até falam, tem que mudar a lei de direitos autorais por causa da internet. Cara, não precisa. As plataformas digitais, elas estão abraçadas lá, quando inclusive a lei de direitos autorais fala que obra é tudo aquilo que é produzido, que advém da capacidade do intelecto humano, né, que vem do espírito humano, é essa palavra que a lei usa, e que é produzido em plataformas tangíveis ou intangíveis que já existem ou que se inventem no futuro. Então, para você ver como é amplo isso e como abraça perfeitamente Facebook, Google, Instagram, site, né, que obviamente é da Epix, né, Rafa? Vamos fazer a propaganda. Claro, dos nossos brothers, tem que ir lá fazer o site da Epix. Melhor portfólio online. Então vale também. Só uma observação aí, já que você falou que está escrito que é do espírito humano, os ateus não têm direitos autorais, é isso? Então, essa nomenclatura aí, né, que a lei dá, essa definição, né, ela traz alguns problemas, esses conceitos aí, né? Toda vez que eu falo de direito autoral, eu entro nessa discussão. O que significa uma criação do espírito humano, né? A gente tem que interpretar isso. O que o legislador quis dizer com isso? No meu entendimento, nada mais do que aquilo que advém da criatividade humana. E ele criou, falar em espírito humano, ele criou um termo romântico para criatividade humana, né? Ele quis dar um status assim supremo para a criatividade humana. Ele quis reforçar que a criatividade humana é algo tão sublime, tão poderoso, que está fora da concepção humana, né? Isso já está no espírito humano. É nesse sentido. É só uma forma romântica de falar que advém da criatividade humana. Ou seja, né, em outras palavras, que nós vamos falar em outro podcast aí sobre direito autoral, mas estão abraçadas pela lei de direitos autorais as obras que vêm da criatividade humana, né? E não simplesmente eu pegar a câmera do jeito que ela está, fazer um clique. Isso aí não está abraçado pela lei de direitos autorais, né? Mas aquela obra que vem da criatividade humana, sim, essa está abraçada pelos direitos que a LDA confere. Essa de apertar o botão e ser o dono da autoria, a gente vai deixar essa polêmica para outro episódio. E vai dar polêmica, hein? Uma pergunta que acho que a gente falou bastante de contratos, da importância, a galera já está se perguntando aqui, né? Mas, afinal de contas, que tipo de cláusulas são importantes para ter no contrato, né? Que são essenciais? Óbvio que o nome, endereço e os documentos são o principal delas, porque mostra quem são as pessoas envolvidas. Mas quais são as outras cláusulas ou aquelas que mais
a gente tem que ter atenção porque elas podem causar alguns problemas no futuro? Então, perfeito. Existem algumas regrinhas assim, né? E aí a gente já vai até dar mais uma dica aqui preciosa para a turma que está ouvindo, para elaborar o seu próprio contrato, né? Há um padrão assim meio universal que vale praticamente para todos os contratos, né? Então, primeiro, é importante que você estabeleça lá as partes, né? É o que a gente chama lá de identificação das partes, né? Qualificação das partes. Vai falar quem é o contratante e quem é o contratado, com o máximo de informações possíveis, né? Depois disso, você vai descrever o objeto contratual, ou seja, nessa parte você vai começar a estabelecer as regras do jogo, né? Qual é a tua obrigação, qual que é a obrigação do cliente, qual é o serviço que você vai prestar, qual é o produto que você vai entregar. Você vai descrever também o valor desse contrato, né? Ou seja, a obrigação da outra parte em fazer o pagamento, bem como a forma como se dará esse pagamento, né? Essa obrigação contratual do cliente. Então, seja claro aí, seja objetivo, não enrole, coloque apenas o necessário, né? O valor sempre descrito em moeda nacional, né? Em reais. Mas o cliente é de fora. Então, seja bem objetivo. Qual que vai ser a forma de conversão? Hoje vai ser em real, hoje vai ser em dólar, ou vai ser nos dois. Já coloque lá a conversão nesse contrato, né? A forma parcelada. Quando vai ser a cotação do dia, né? Se é a cotação da assinatura do contrato, se é a cotação no dia do depósito. Perfeito. Cita as datas de pagamento, se será depósito, cheque, boleto, como se dará a forma. Não deixe o pano para manga, aí faça o nó bem amarrado, tá? Não deixa o nó meio, né? Não tá amarrado para não dar problema depois se desfazer e você ter problemas, né? Não queira ter incômodo também com direito autoral e nem com direito de imagem, que é outro assunto, outra matéria. Quem sabe a gente faz um terceiro programa, né, Rafa, para falar de direito de imagem, que é uma matéria assim, apaixonante também, que a gente pode falar muita coisa. Mas coloque lá no contrato de uma forma bem simples, né, que o seu cliente autoriza o uso da imagem dele para você utilizar no seu portfólio impresso digital. Aí tu já mata coloca portfólio impresso e digital, ponto, né? Seu site, rede social, tudo de forma gratuita, né? Vale a pena colocar equipe, por exemplo, para também já beneficiar o freelancer nesse caso? Porque assim, aí a gente vai esbarrar naquela do contrato faz lei entre as partes, né? O teu fotógrafo freelancer, ele vai ter direito de publicar a obra, mas ele não vai ter direito de imagem sobre o fotografado, né? Aí a gente tem um primeiro problema, porque eu não tenho como conceder a terceiro que não está assinando o contrato um direito. Claro que... Tá, não precisa ficar bravo bater na mesa, pode ficar tranquilo. Não tô bravo, não. Foi só uma pergunta. O que acontece? Claro que aí a gente vai ter a própria lei, né? Ela vai conceder direito de utilizar a imagem de outra forma, né? Então não vejo como grandes problemas o fotógrafo, o freelancer publicar uma imagem que você, né, fotógrafo principal, já publicou alguma outra vez e que tem o contrato. Mas, né, o ideal e o correto seria o fotógrafo freelancer também ter direito da imagem aí, tá? Eu não colocaria em contrato porque não faz muito sentido eu estabelecer esse tipo de regra a terceiros, tá? Não faz muito sentido, só por isso, né? E até porque numa eventual demanda judicial não vai ficar com bons olhos, o juiz não vai ver isso, né? Ele pode, de uma forma muito fácil, anular essa cláusula aí quanto ao terceiro, tá? A minha dúvida era mais só por o cliente ficar ciente para depois não falar, mas por que fulano publicou, tá? É só a primeira pergunta. Eu não tenho esse problema, então a gente fala isso no outro episódio, mas é só para esclarecer. Não, perfeito. Mas assim, se você não quer evitar isso, documenta isso então e fala pro cliente, lembra do fotógrafo que estava trabalhando comigo lá? O cara é meu brotherzão e tal, ele queria publicar uma foto do teu casamento. Vocês não vão se opor, né? O cliente não vai se opor, né? Salvo se for alguém famoso que vai ter cláusulas muito rígidas quanto ao direito de imagem. Mas senão não tem problema. E já fica outra dica, se você quer usar a imagem do teu cliente de uma forma comercial, como por exemplo, eu fiz um outdoor aqui na cidade, uma foto do cliente. Mesmo estando em contrato, peça para ele.
pega a autorização dele, né? A gente sempre faz isso aqui na empresa, né? A minha esposa tem a Ferreira e Maciel aqui, é ela que toca os trabalhos ali na empresa, né? A gente sempre pede, né? Esses dias ela foi entrevistada por uma revista aqui que ela está sendo jurada de uma cooperativa aqui de crédito. A gente pediu autorização de imagem para o cliente para publicar nessa revista, que é uma terceira, né? Por uma questão, assim, de respeito, né? E até para estar num eventual problema, assim, evitar, né? Então, evite incômodos com direitos autorais, direito de imagem, né? De quebra, quando você for estabelecer esses direitos de imagem, você já é legal você autorizar o cliente a usar as suas obras sem fim comercial também, né? O cliente está pagando por essas obras, então ele pode usar as tuas obras da maneira como ele bem entender, né? Claro que ele não... Eu entendo que o cliente não está comprando as suas fotos para usos comerciais, né? Ele não vai poder usar, por exemplo, para a loja da noiva, né? A noiva, além de tudo, ela tem uma loja de vestido, ela não vai poder usar aquelas fotos para esses fins comerciais. Mas aí há divergências também, né? Claro que é interessante, apesar de já estar expressamente descrito e previsto na Lei de Direitos Autorais, é legal você citar que o cliente sempre vai ter que colocar o teu nome na publicação das suas fotos. É legal fazer isso para o cliente até para fins pedagógicos, para ensinar ele sobre isso também, tá? Vocês vão ter que ouvir os outros 22 episódios que a gente vai produzir sobre direitos de alguma coisa. Sobre cláusulas também, né, Rafa? É legal a gente pensar que o nosso contrato ele sempre deve ser mutável, né? A gente não pode se acomodar. Então, a gente vai... Eu chamo, né? De certa forma, não quero ser... né, eu fui o pafrentão, fui eu que cunhei esse termo, mas eu gosto de usar um termo que eu não vi ninguém usando, mas que é bacana, que é cláusulas experienciais. O que significa isso? Tudo que você, de certa forma, se ferrou, para não xingar, né, para não usar o palavrão aqui, tudo que você se ferrou, coloca como cláusula, né? Eu fiquei sem jantar durante o casamento. Pô, coloca esse como uma cláusula, né? O meu esse é a primeira cláusula do contrato, não é nem o nome e o documento. Não cita nem o contratante e o contratado. Já tem lá no contrato, né? Em letras... Primeira cláusula, o buffet se responsabiliza pela alimentação da equipe. Ponto, basta. Começa por aí. Se não passar a primeira cláusula, eu nem fecho o contrato. Os noivos são obrigados a pagar pelo rango da turma. Isso está lá em letra Arial, tamanho 20. O resto do contrato está em tamanho 10. Se não passar essa, se a pessoa falar, essa aqui eu não posso fazer, eu nem fecho o resto do contrato, eu nem preencho. Mais ou menos por aí, porque convenhamos, né? Todo mundo tem uma boa história para falar sobre a rangaceira mal comida ou não comida de um evento, né? Essa é a cláusula mais importante. Essa não deixem de colocar. Eu só acho um pouco exagerado quando a pessoa exige uma mesa junto com os convidados. Aí eu também já acho demais. Pode ser separadinho, mas que tenha alimentação para a equipe. Eu até prefiro, tá? Quando eu tô trabalhando com a Lígia, eu até prefiro comer reservadamente, sabe por quê? E aí não me chame... Sim, porque nós não pode falar mal dos convidados se tá lá no meio, né? Tem que falar lá na salinha separada. Não, e o principal, eu posso fazer o prato do tamanho que eu quiser. É verdade. Ninguém vai ficar olhando e reparando. Porque a gente trabalha igual louco, né? Eu sei que quem já trabalhou comigo vai tirar onda agora de mim, né? Mas é verdade, né? A gente tem pouco tempo para comer, a gente às vezes não tem tempo de repetir. Então a gente dá uma forrada legal e vai lá pro cantinho, às vezes lá na cozinha tem aquela mesinha esperta lá, a gente come rápido, né? Come uma vez só, então a gente pode ficar mais tranquilo, ninguém vai reparar. Isso se não cortam a janta para jogar o buquê. Aí daí é outro problema, né? Eu sei que todas as cláusulas no contrato são importantes, mas tem duas que sempre me chamam a atenção, que são sempre gera discussão, na verdade, né, entre os profissionais, que é sempre relacionado aos pagamentos, né, e às multas. Tem como você dar, assim, de uma forma não tão complexa e burocrática, do que é preferível fazer, do que é definido, do que é o bom senso ali de colocar nessas duas cláusulas? Sim. Claro que aí, assim, a gente tem várias questões de juros aí, né, de atualização monetária, mas há de certa forma, um consenso, assim, né, a gente pode até ver
o índice de juro que é praticado no mercado, né, para colocar lá. Mas estabeleça valores que são razoáveis, tá? Nunca coloque valores que fogem, assim, da regra de mercado, né? Eu entendo que é abusivo cobrar, por exemplo, 10% de multa ao mês em caso de atraso de pagamento, né? Pô, isso aí é quase um juro de cheque especial, né, que as instituições financeiras praticam. E eu já entendo que, de certa forma, é um tanto quanto abusivo, né? Em um ano vai quase chegar a 100%, vai dobrar o valor, né? Então é muito abusivo. Coloca um valor mais razoável, né? Trabalhe com 1%, 2%, né? 3% a gente já começa a ficar um pouquinho mais alto. Mas veja a taxa de mercado, né? Há índices para isso, né? A Fundação Getúlio Vargas estabelece vários índices para o mercado financeiro, não, para todo o mercado, né, para o imobiliário, para prestação de serviços, enfim, para tudo a gente tem índices aí. Então, vá com esses índices aí que você não vai correr nenhum risco, tá? Mas eu acho que a multa que eu tava mais falando, assim, que eu vejo pelo menos maior discussão é de quanto eu tenho que devolver pro cliente se ele cancelar o trabalho. A gente vê muitas pessoas falando, eu só devolvo 50%, eu devolvo só 30%. Qual que é a base, assim, o que é justo, o que é legal fazer, né? Porque eu sei que pode ser que em alguns casos o juiz pode até deferir aí se houver um processo, alguma coisa. Não, perfeito. Essa multa daí a gente vai falar em descumprimento contratual, né? E não do descumprimento do pagamento. O descumprimento contratual, eu posso estabelecer lá uma cláusula penal, não há problema nenhum nisso, né? Agora, também tem que ter uma certa cautela para você não colocar condições que onerem excessivamente a outra parte, né? Por exemplo, falta um ano para o casamento e por culpa exclusiva do cliente, né, do contratante, o contrato foi rescindido. Eu não posso estabelecer lá, ou não é que eu não posso, não seria justo, coerente estabelecer uma multa de 100% do valor do contrato, né? Até porque tem muito tempo, né, para acontecer e tal. Então estabeleça valores razoáveis ali, né? E do outro lado também não é justo para o fotógrafo ter que reservar a data por um grande período de tempo, ainda mais quando o casamento está muito próximo de acontecer e o cliente rescindiu o contrato por culpa dele, né? E aí, vou ser bem claro, não estamos falando de excludentes como força maior e caso fortuito, tá? Pandemia e outros casos, tá? Falando em condições normais. O fotógrafo também vai ser prejudicado na rescisão contratual porque ele reservou a data, né? Então, o que eu sugiro aqui para os fotógrafos? Coloque ali alguma questão assim, ó, de datas que vão se aproximando e os números vão mudando, né? Então, por exemplo, 6 meses é um valor, 3 meses é um valor um pouco maior, 1 mês é um valor um pouco maior. Ou coloque um valor meio padrão para tudo. Será que 50% é justo? Pô, é justo, eu acho que é legal, né? As duas partes estão de acordo, então coloque 30%, 50%. Acima de 50%, eu já vejo que é muito abusivo, né? Eu acredito que assim, 30%, né? 40%, 50% já está um pouco forçado, mas ainda, né, dá para a gente dar uma enrolada com 50%. Acima disso, eu acho que já é um pouco abusivo, porque não faz sentido eu cobrar mais do que 50% e eu não trabalhar nesse casamento. Daí a gente está falando em enriquecimento ilícito e aí não é legal para o consumidor, não, né? O cliente também é consumidor e vai ter o CDC que vai estar favorável a ele nesse sentido, tá? É isso que eu ia falar. Existe uma lenda de que se passa dos 30%, o juiz sempre dá ganho de causa pro cliente, assim, ele meio que anula essa questão e o fotógrafo não ganha causa. Na verdade, assim, existe muita lenda, não é nem lenda urbana, né? É lenda jurídica, né? Jurídica. Quanto a isso. Eu já ouvi absurdos quanto a isso. Eu já ouvi, inclusive, só para tu ter uma ideia, Rafa, eu já ouvi palestrante nacional em grandes palcos falando que a gente tem que guardar as nossas fotos por um período de tantos anos. E dizendo que aquilo estava embasado na lei do audiovisual. Cara, não tem nada a ver, não fala uma besteira dessa. Minha vontade era de levantar a mão e falar... não fala besteira, querido, né? Não fiz isso, óbvio, né? Para não constranger o colega,
Mas não é por aí. Mas deveria, porque ia ser muito legal publicar isso no Stories. Mas não, inclusive eu já fui em congresso palestrar, que antes da minha palestra teve gente que falou, né? E aí eu fui com muito jeito, claro, conversar com o palestrante e disse para ele, olha, eu vou me obrigar a falar sobre isso na minha palestra, porque eu vou falar sobre quanto tempo o fotógrafo deve guardar suas fotos e tudo mais. E ali tem uma informação que eu entendo que estava equivocada, né? Tu entende o que eu vou falar? Eu posso até te falar, dizer que tu também foi levado a erro, né? Por culpa de outra pessoa e tal. Mas assim, não acreditem no que as pessoas falam. Não se automediquem. Não busquem contratos de internet. Não façam isso. Porque a automedicação é um tiro no pé, gente. Vamos ter total consciência disso. Então não é assim que a gente resolve as coisas. É lenda jurídica isso de 30%. Há uma prática, assim, há uma jurisprudência que vai levando alguns valores, né? Vou dar um outro exemplo aqui para vocês. Dano moral em Santa Catarina, que é o meu estado, referente à inscrição indevida em órgãos de restrição de crédito, né? Serasa, SPC, aquelas coisas todas. Não há uma tabela, mas há uma prática dos juízes começarem com R$5.000 e irem até R$10.000. Então, assim, há uma prática, né, que leva a esses valores. Mas isso não é regra. O juiz não está condicionado a isso porque não existe tabela, não está estipulado em lei. O juiz tem que ver caso a caso, tem que ver o prejuízo, tem que ver o quanto a outra parte pode pagar, entendeu? Não pode ter enriquecimento ilícito. São vários critérios que o juiz tem que levar em consideração. Então, isso aí de 30% é lenda jurídica, né? Eu acho que 30% é um valor um tanto quanto justo, né? Então, assim, um pouquinho menos, um pouco a mais, até vale, não tem problema, né? Dependendo como for o contrato, a condição do fotógrafo, né? O modelo de negócio. Mas não caio nessas lendas aí. Tem dúvida, por que a gente paga, às vezes, né? Vou falar em valores aqui, a gente paga 250, 300, 400 reais para ir no médico ver se eu tô com uma doença e a gente não gasta, às vezes, 200, 300 reais com uma consulta jurídica para poder tirar essas dúvidas, né? Não faz muito sentido para mim. A gente precisa cuidar da saúde do nosso negócio também, né? E ver um especialista. Deixa eu aproveitar a lenda e jogar uma outra lenda. Todo mundo, ou pelo menos a grande maioria dos fotógrafos que eu conheço e que eu ouço falar sobre contratos, fala assim, eu cobro até o dia do evento, né? Recebo todo o valor até o dia do evento. Reza a lenda que é uma prática, digamos, né, abusiva ou errada, que a gente não pode cobrar todo um valor de um serviço que a gente ainda não prestou, que deve se deixar pelo menos uma parcela, voltamos aos 30% para após o evento, né? Até por uma garantia, uma segurança do cliente. É correta essa informação? É procedente? A gente poderia fazer um programa falando sobre as 10 maiores lendas jurídicas do mundo da fotografia. Vamos para mais uma lenda. E, na verdade, a lei não estipula nada nesse sentido, né? O Código de Defesa do Consumidor vai estabelecer lá que o consumidor ele não pode levar o ônus do risco do negócio, né? Enfim, várias outras questões ali de proteção consumerista, né? Até aí, tudo certo. Agora, nada que vede eu receber o valor à vista na assinatura do contrato. Não há problema nenhum nisso, né? Desde que ambas as partes assim pactuaram, estão de acordo, tudo certo. Agora, saiba que se o cliente desistir do negócio, tu tem que ter capital para devolver esse dinheiro para ele, resguardada a multa ali, né, a cláusula penal por rescisão contratual. Eu tenho que ter esse dinheiro, né? Então tem que ter bom senso aí. Mas nada impede de eu cobrar tudo antes, né? Tem que estar estipulado em contrato. As regras foram colocadas no jogo, tem que ser estabelecidas as regras, né? E aí eu posso dar aquele velho exemplo que todo mundo que já me ouviu alguma vez vai ver eu falando isso. O que é um contrato, na verdade, né? Se a gente for falar em termos muito genéricos, assim. Eu acredito, Rafa, que tu já deva, quando menor, ou até hoje, jogar joguinho de tabuleiro, né? Quando as crianças têm paciência, não vai até o final. Mas quando elas não têm, vai parar na metade mesmo. Quando o joguinho de tabuleiro, ele dá algum problema, né? Não é assim a regra do jogo, o que a gente faz?
a gente vai lá no manual ou vira a caixinha do jogo, tá lá todas essas regras, não tá? Sim, aí a gente descobre que jogou a vida inteira errado. Exatamente. O contrato nada mais é do que você estabelecer essas regras para jogar o banco imobiliário da vida real, né? Então, você vai estipular ali o que está em contrato que a lei não veda, está valendo. Então, eu posso muito bem estabelecer isso sem problema nenhum. Não vejo nenhum problema quanto a isso. Assim como eu não vejo nenhum problema também em deixar um valor para receber depois, né? E quanto a isso, é muito tranquilo. Assim. Ufa de novo. E aí, os 2 últimos temas, até pra gente já encerrar esse bate-papo, que tá bem legal, bem intuitivo, e com certeza as pessoas vão querer que a gente faça sobre outros temas. Você acabou de citar, né? Eu acho importante a gente, até agora, aproveitar a oportunidade de explicar, é sobre o tempo de guardar os arquivos. Eu já gravei um Epix Tips, baseado na matéria que você publicou lá no blog da Epix, mas eu gostaria que, aproveitando a oportunidade aqui, você pudesse falar um pouquinho sobre isso. Devo guardar por 5 anos arquivos dos trabalhos que eu já realizei? Então, na verdade, esse tempo aí de 5 anos, né, ele veio de uma interpretação equivocada da lei, né? Acredito eu que provavelmente foi algum fotógrafo que pegou um contrato na internet, e começou a divulgar isso em palestra, em evento, que você tinha que guardar 5 anos. Não é. O prazo de 5 anos, ele se refere, na verdade, a um prazo de eu poder cobrar judicialmente obrigações contratuais. Ele é um prazo prescricional, que a gente fala no direito, né? E ele não se refere a quanto tempo obrigatoriamente eu tenho que guardar as fotos. A legislação, ela não estabelece um prazo para isso. Eu posso muito bem estipular em contrato. Então, eu posso colocar lá que eu vou guardar os arquivos do casamento, né, do ensaio, por 1 ano. Posso sem problema nenhum, entendeu? Agora, se você não estipulou isso em contrato, aí sim a regra dos 5 anos vale para quê? Para poder cobrar as fotos? Não. Para cobrar obrigações contratuais. E dentro das obrigações contratuais, a obrigação do objeto contratual que era entregar as fotos. Entendeu? Há diferenças teóricas aí que dá resultado prático diferente também. Certo? Então, na verdade, eu posso estipular em contrato e é a melhor forma. Então, estipula lá, coloca 1 ano, 2 anos e tá tudo certo. Né? Eu acredito que um tempo razoável é 1 ano, né? É um tempo bem bom para você guardar. Inclusive, eu posso estipular que se o cliente não retirar as imagens no prazo de 1 ano, eu posso cobrar por estar fazendo a manutenção desses arquivos, pelo depósito dessas imagens, tá? Mas aí é assunto para outra conversa, para outra prova. Eu até brincar que eu ia falar assim, inclusive você pode ganhar dinheiro sobre isso, oferecendo, né, hospedagem na nuvem, por exemplo, para guardar esses trabalhos por mais tempo. É um ganho, certeza. É uma maneira pode de ganhar. Sim, tem que estar estipulado em contrato, mas pode ganhar uns pilas aí, né? Como a turma diz. E eu acho que essa história dos 5 anos, a pessoa deve ter aproveitado aquele negócio de tudo que você fala, o cara fala, daqui 5 anos caduca. Então, esse negócio de caducar, né, é uma coisa assim que se tornou um pouco chulo, né? Todo mundo fala assim, que vai caducar, mas o conceito da prescrição, ele é um tanto quanto complexo no mundo jurídico, né? Então não é bem assim. Às vezes o ponto inicial do prazo prescricional é diferente. No prazo contratual, para exigir prestações do pagamento, a partir de quanto tempo eu posso cobrar, do vencimento, da assinatura do contrato, do último pagamento, é muito delicado, tem que ser avaliado caso a caso, por isso a gente não consegue dar uma resposta concreta de um caso concreto, entendeu? Porque precisa ver várias questões, né? Acabei de lembrar aqui que existe uma lenda jurídica sobre isso, né? Parece que essa história dos 5 anos aí apareceu em que foi alguma interpretação de um juiz, né, quando pegou um processo de guardar ou não os arquivos, interpretou que como as imagens eram documentos daquela família, daquela história, daquele momento, ele teria que ter a cobrança aí de 5 anos, né? Ele teria que manter o arquivo, esse documento, por 5 anos.
Se eu não me engano, acho que foi essa história que acabou ganhando força no mercado fotográfico e que transformou nessa lenda jurídica de que se tem que manter por 5 anos os arquivos. Mas claro, assim, quando a gente fala em interpretação de juiz, né, a gente está falando de um ser humano que está julgando com as suas experiências e aplicando a lei, né? Não é uma máquina que vai julgar. Tanto é que eu já tive processos de direito autoral com decisões absurdas mesmo, completamente contrárias à lei, assim, coisa, como diz, né, eu tinha um professor que falava, né, é de chorar em línguas diferentes, né, ele não falava chorar, ele falava chorar, é de chorar em línguas diferentes, e realmente tem juízes que têm decisões assim absurdas, não estou dizendo que essa decisão específica seja absurda, né, apesar de eu entender de forma diversa, mas a gente está sujeito a isso, é por isso que o direito ele é feito de interpretações, é por isso que existe primeira instância, segunda e as instâncias superiores, né? Para a gente ir lutando pelos nossos direitos até quando for possível. E para terminar o bate-papo, a gente está vivendo um momento muito complicado, né? E que acaba entrando nessa cláusula, não sei se entra, mas porque nunca foi previsto dessa forma, mas eu queria que você falasse um pouco de quando a gente entra no fato de casos de força maior, né? Ou dos fortuitos, como você já citou. Que você explicasse um pouquinho dos dois e como, né? Por exemplo, agora, nesse período que a gente está vivendo, como seria justo ou como contratos agiria, né? Em casos como esse, o que beneficiaria ou atrapalharia a vida do fotógrafo? Perfeito. Quando a gente fala num estado de pandemia, né? Que é o que nós estamos vivendo agora, é um caso totalmente atípico, né? A doutrina já trata isso como um caso atípico, extraordinário, né? Não é comum acontecer, e que a gente trata como um caso de força maior, né? A própria doutrina jurídica, né? Os grandes pensadores do direito, eles confundem os termos aí de caso fortuito e força maior, que força maior seria fenômenos praticados pelo homem e os da natureza, né, seria um caso fortuito. Mas, assim, isso não traz muita diferença prática, né? Então, se a gente chamar de força maior um caso fortuito, não estaríamos cometendo nenhum crime. Mas a pandemia, ela é um estado de força maior e os contratos, eles, de certa forma, né, vou falar de uma forma muito genérica aqui, cada caso tem que ser avaliado, mas eles se suspendem, né? Porque a força maior, ela não pode trazer um prejuízo, não pode onerar excessivamente uma das partes, né? Então, assim, vamos colocar um caso de um casamento que foi cancelado, né? Ele não foi, isso não decorreu da culpa, né, da má-fé do cliente. Foi derivado de uma pandemia, de um estado de força maior. Então, eu não posso prejudicar o cliente excessivamente para isso. Ele tem direito a ser restituído o valor ou de remarcar a data do casamento dele. Assim como o fotógrafo não pode ser obrigado a fazer a cobertura fotográfica desse casamento num estado que coloca em risco a sua saúde, a sua integridade física, a sua própria vida, né? Ou seja, a força maior, ela dá uma suspendida nesse contrato, ela vem para equilibrar a balança que já tem um desequilíbrio natural, né, decorrente desse estado aí de pandemia. Então, falando aqui de regra muito geral, né, teríamos que conversar muito mais sobre isso, ver caso a caso, né, mas enfim, a regra geral é isso que confere ali a força maior e o caso fortuito no caso de pandemia. Na verdade, quando acontece isso, o caso de força maior, ela simplesmente aparece e fala assim, se virem, usem o bom senso. É bem por aí. Usem o bom senso em tudo, né? Mas, assim, a lei já tem previsão quanto a isso, tá? A lei tem previsão porque tem casos previstos em lei que a gente jamais imagine que aconteça. Mas o bom contrato o contrato bom, ele tem que ter quantas páginas? Não importa o número de páginas. O contrato bom é aquele que tem previsão daquilo que deve ser previsto, né? De coisas que são possíveis, né? E algumas até muito difíceis de acontecer, mas que podem acontecer. Então, tendo isso, perfeito, um contrato bem feito, com 2, com 5, com 10 páginas, né? E aí vai mais uma dica, leia o contrato com o seu cliente, para não deixar dúvidas depois. Então, num estado de pandemia, aqui fica, né, a dica para vocês. Conversa com o cliente, usa o bom senso, né?
Eu acho que aí vale a gente negociar, explicar para o cliente, não tem nada de errado você descer um pouquinho do salto. Não estou dizendo que fotógrafo anda de salto alto, apesar de a gente saber que alguns têm o nariz um pouquinho empinado, né, como em todas as profissões, mas é a hora de descer do salto, né? Eu falo do modo geral, né, da gente ser ainda mais humilde do quanto já somos e dizer para o cliente, olha, eu preciso trabalhar, né? Não é nada errado e feio pedir trabalho, né? A gente não está pedindo dinheiro, a gente está pedindo trabalho. Então falar para ele, pô, vamos remarcar essa data e tal. Apesar de é um direito deles, ele não querer remarcar e ele querer a restituição. O Código de Defesa do Consumidor é muito claro quanto a isso. Tu tem que restituir integralmente o valor já pago, né, pro teu cliente. É um caso muito complicado. A gente sabe que os próximos meses serão bem difíceis para os profissionais. A recomendação, óbvio, né, de conversar com os clientes, se colocar no lugar deles. De repente, em vez de cobrar o valor, né, cheio da parcela naquele mês, diminuir também as parcelas, assim, nem você fica desprovido e nem o cliente acaba gastando um dinheiro que ele ainda não sabe se futuramente ele vai precisar. Então a gente está lidando com uma situação muito complicada e é importante que a gente, nesse momento, pare um pouco, respire, pense, né, não só na sua profissão, nos seus ganhos financeiros, mas também na sociedade como um todo, porque todo mundo vai passar por esse problema, né? A gente está vendo aí empresas fechando, que não sabe o futuro, não sabe se vão continuar trabalhando após essa pandemia. Então a gente precisa também se reestruturar, digamos, como pessoas, para que isso não seja pior do que já é, né, Felipe? É exatamente isso. Eu acho que agora é a hora de a gente, em vez de querer duelar com o cliente, é hora da gente abraçar o cliente, né? Não pode. Abraçar no... É só conversar só. Virtualmente, né? Abraçar no sentido assim de né? Vamos convergir nas ideias, né? Acho que agora não é hora de a gente ter ideias diferentes, vamos tentar falar a mesma língua e todo mundo a se ajudar, né? Acho que é por aí o caminho num momento tão difícil, né? Eu acho que o bom senso aí e tentar esclarecer, explicar é válido. Eu acho que é por aí o caminho, né? Abraçar não abraçando, né? Nunca na vida se usou tão bem a palavra coloque o contrato na gaveta. É verdade. Mas é bom que tenha um contrato para colocar na gaveta, né? Isso, exatamente. Bom, Felipe, onde a galera pode acompanhar os seus processos, quer dizer, pode acompanhar o seu trabalho nas redes sociais, entrar em contato, tirar dúvidas, de repente até contratá-lo, né, para fazer aí uma assessoria, dar uma olhada no contrato para ver se está tudo em ordem? Então, perfeito. Eu tenho um trabalho que se chama Fotografia é o Meu Negócio, né, que a gente faz assessoria não só jurídica, né, a gente faz assessoria de gestão, de compliance, né? Assessoria de planejamento estratégico para negócios, para fotógrafos, profissionais da imagem, videomakers, né? Então a gente tem o nosso site, fotografiaomeunegócio.com.br, tem as redes sociais também. Tem o do meu escritório, né, de advocacia, então você pode procurar lá no Instagram, lá Advocacia Felipe Ferreira, né? Então siga lá, eu sempre dou dicas muito legais, inclusive dicas de, por exemplo, casos famosos sobre júri, dicas de filmes que tem a ver com direito, várias dicas bem bacanas lá, um conteúdo bem bacana que a gente vem gerando para o pessoal que vem acompanhando o trabalho. E tem também, já fica o convite para vocês conhecer o meu trabalho da minha esposa, né, da Lígia Maciel, como fotógrafos, que é Ferreira e Maciel, né? A gente tem o nosso site Pix, ferreiremaciel.com.br, tem Facebook, tem Instagram, enfim, né? Em qualquer uma dessas plataformas você pode me chamar para tirar suas dúvidas, né? Ou se quiser que eu veja algum caso concreto seu, alguma coisa nesse sentido que a gente precisa demandar um pouquinho mais de tempo e estudo para fazer uma consulta, uma assessoria, eu estou à disposição também, né? Lembrando que quando a gente fala em assessoria, a gente não está falando em despesa, a gente está falando sempre em investimento, né? Até agora, tudo que a gente falou aqui, se não fosse importante, a gente não teria tanto tempo aqui, né? Há tanto tempo falando tanta coisa legal, né? A gente ficou aí um maior tempão batendo esse papo bacana, sempre com muito conteúdo, né? Essa é a minha ideia, a ideia do Fotografia é o Meu Negócio, não é fazer puro entretenimento, é levar conteúdo e tentar sempre levar conteúdo inteligente para todo mundo, né? Porque eu acho que a gente está estudando, não só nos bancos da academia, né?
dentro da graduação, do mestrado, doutorado, mas todo o conteúdo em blog, em site, né, em podcast, tudo é conteúdo, tudo é válido, a gente sempre aprende e acho que a gente tem que estudar, né, para evoluir na vida. A educação é o melhor caminho para a gente melhorar tudo, né, o nosso país, a nossa profissão e nós, enquanto seres humanos pensantes e inteligentes como nós somos. E aí eu vou aproveitar só aqui o finalzinho para falar, já que você falou de filme sobre advogados, advocacia, etc. Então, se você está ouvindo esse episódio, gostou do Felipe, acha importante investir nessa parte do contrato, ter uma assessoria, fazer tudo direitinho, quem escrever para ele e usar o cupom de desconto chamado Advogado do Diabo, que já é uma dica de filme para você assistir sobre o tema, ganha um descontinho. É por aí. Vai, coloca aí Advogado do Diabo, que a conversa... às vezes eu brinco com os meus clientes, quando eu recebo honorários eu penso melhor. Então usa o Advogado do Diabo, que eu já vou mais doce para a prosa, eu já vou pensando melhor e com mais carinho para passar o orçamento. É só escrever que ouviu ele aqui no Papo de Fotógrafo, usa esse cupom para participar da brincadeira, que ele vai pensar com carinho e ajudar todos vocês. Então espero que vocês tenham gostado. A gente vai voltar com o Felipe outras vezes pra gente falar sobre outros direitos, outras coisas que envolvem, né, as leis e os juízes, e a gente vai trazer muito conteúdo. Se você tiver alguma dúvida, não se esqueça de comentar nas redes sociais, comentar no post do site, que com certeza vai ajudar muito no próximo episódio pra gente poder responder muito das suas dúvidas. Show de bola! Deixar também, Rafa, um agradecimento especial pelo convite, um prazer estar aqui. Eu já te conheço há uma cara, assim, vamos dizer, né? Há um bom tempo, já acompanho o teu trabalho. É um prazer, uma honra estar aqui trocando essa ideia, batendo esse papo, né? Como o pessoal aqui no Sul diz, né? Nessa prosa aqui gostosa que a gente teve hoje. Fico à disposição aí para o que vocês precisarem, né? Agradecer também todo o pessoal que sempre me apoia, né? Os patrocinadores aqui também falo da Epix, porque eu sei que eu tenho espaço aqui aberto para falar deles que também me apoiam, né? Todos os outros patrocinadores, o pessoal que acredita no trabalho. E fica um beijo grande aí para todo mundo, né? À distância, um abraço para todo mundo, tá? E um abraço especial à distância para ti pelo convite aí e te parabenizar pelo trabalho aí do ensino, de contribuir para o profissionalismo da profissão, né? Você é redundante, né? O profissionalismo da profissão fotógrafo e videomaker no Brasil. Um grande abraço de longe e até o próximo episódio.